Este podcast é uma realização da Tanana Filmes com o Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo. Vai! Durante os episódios do nosso podcast, a gente falou bastante sobre as comidas, as histórias e os encontros. Agora, nem sempre os encontros que a gente tem numa mesa são os mais convenientes e esperados. E as histórias de hoje falam justamente sobre isso. Tem muita gente que diz que família é diferente de parente. Família é aquela que a gente quer estar perto, faz questão de dividir os momentos. Parente é só aquela coisa de dividir o sangue mesmo. A história do Collum, que a gente vai ouvir agora, deixa bem clara essa diferença. Eu vou contar a receita antes da história, porque é uma receita que é um pouco polêmica e a história talvez faça com que você não queira comer. Mas vamos lá. Por que é uma receita polêmica? Porque feijão com leite de coco é algo que a gente come no Nordeste só na Páscoa, mas mesmo assim não é todo mundo. Eu sou de uma pessoa e tenho alguns amigos que também são da capital e não conhecem essa receita. Inclusive, eu mostrei para eles e eles odiaram. Mas eu tenho um amigo de Maceió que ele come também na Páscoa feijão com leite de coco. E não é só o feijão. É feijão com leite de coco, o arroz com leite de coco, peixe, o camarão, frutos do mar, o que é que seja, com leite de coco. E bredo, que é como se fosse um espinafre. É uma planta meio assim, também com leite de coco. E eu vou falar da receita que é super simples. Você coloca o feijão de molho de um dia para o outro. Feijão carioca, o marrom. E aí ele tem um gosto um pouco mais leve. Ele é feito para não ser tão forte assim como uma feijoada. Então se refoga cebola, tomate, talvez um pouco de alho, sal, pimenta, mas nada muito forte, uma folha de louro. Coloca o feijão, cozinha e depois que ele terminou de cozinhar, vem o leite de coco. Aí tira a folha de louro, né? E bate no liquidificador o feijão com leite de coco. E para mim, essa é a minha receita favorita da Páscoa. Não só da Páscoa, de vez em quando eu faço. Inclusive, nessa Páscoa eu não fiz, mas eu vou fazer em breve. Porque eu gosto muito desse feijão. E por que eu não falei da história do feijão junto com a história? Porque não é uma história legal. A Páscoa virou um dia meio traumatizante para mim. Porque eu vivo numa família um pouco conflituosa. Muitas famílias são assim, mas eu não acho que isso é normal. E aí, numa Páscoa, a gente fez o delicioso feijão com leite de coco que minha avó faz, e eu amo muito, minha avó e o feijão. E quando a gente foi se servir, colocou toda a mesa, mas estava esperando uma ou outra pessoa chegar para poder comer todo mundo. E um tio meu, vamos chamar ele de Pascoal, ele estava ali, ia se servir antes. Ele colocou num potinho plástico o que ele ia levar para casa. E aí, isso é algo que você não faz antes de comer, você faz depois de comer. O que sobrou, todo mundo compartilha e tal. Mas ele, aqui é um julgamento meu, talvez eu esteja errado, mas ele achou que ele era mais importante e que ele deveria guardar o dele antes de todo mundo se servir. Se você é rico, você não vai entender, mas as pessoas normais guardam para o que sobrou para comer depois em casa. Só que ele fez isso antes. E minha tia, vamos chamar de Natália, porque uma é Páscoa, outra é Natal. Temos aqui Natália. Natália olha para Pascoal e diz assim: Pascoal, a gente ainda nem almoçou. Não seria bom você esperar? Ela não falou assim tão polida. Ela, menino, espera. A gente nem almoçou ainda. Então, tio Pascoal, muito nervoso, como ele e todos nós somos,
eu preciso me incluir nisso, ficou com muita raiva. E com muita raiva, ele colocou de volta a comida nas travessas. E aí a gente almoçou. Obviamente, tio Pascoal com muita má vontade e sempre reclamando o quanto podia. E aí, depois que a gente almoçou, eu me lembro porque eu tava lavando louça. Tio Pascoal soltou o seguinte comentário para a tia Natália. Ele disse: eu não sei o que foi que aconteceu, se Natália dormiu com um mau espírito ontem. É uma frase estranha, mas na verdade é uma ofensa religiosa, pois ele é cristão evangélico e ela é espírita. Então ele estava tentando dizer que então ele estava fazendo uma crítica à religião dela. E isso não passou despercebido por, vamos dizer assim, Noel. Ainda nas datas festivas, Noel é o esposo de Natália. Mas ele não entendeu só como um problema da religião, que ele também é espírita. Mas ele, como homem macho que é, ele ficou com muita raiva porque Pascoal disse assim: dormiu com o espírito. Então ele pegou para si, pois ele é que dorme com a esposa. Não faz o menor sentido, eu sei, mas foi o que aconteceu. E eles se levantaram para brigar. Eu olho para trás, tá tio Pascoal de um lado, Noel do outro, se peitando, como se fosse dois meninos de 20 anos, mas cada um tinha seus 40 e pouco para 50. Isso faz pelo menos uns 10 anos. E aí todas as outras pessoas foram lá para separar eles. Acabou que ninguém brigou mais. E fomos todos embora. E depois disso, eu prometi nunca mais passar nenhum tipo de data festiva com os meus parentes. Por motivos de... acho muito desagradável ter essa experiência e saber que ela pode acontecer novamente. Eu falei mal de tio Pascoal, mas ele também não gosta de mim, então tá tudo bem. Mas a receita de feijão com leite de coco, ela é muito boa, eu gosto muito. Se você acha que não vai gostar, faça pouco, experimente. Mas é algo que me traz uma lembrança positiva, pelo menos, que é a minha avó. Então toda vez que eu faço, mesmo que não seja na Páscoa, eu mando mensagem para ela, dizendo: oi, vovó, fiz o feijão no leite de coco que a senhora me ensinou. E eu realmente gosto muito. E experimentem meu feijão com leite de coco. Essa coisa de aconchego da comida da avó mexe bastante com a gente, né? Eu, pessoalmente, nunca comi nada parecido. Mas pode deixar, Colin, que a sua história de briga não vai contaminar a nossa curiosidade nem o quentinho da receita. E nesse clima de festividades e família, a gente parte para a próxima história, que tem um toque de encontros sobrenaturais. Meu avô tinha por volta de 74 anos, né? Ele morava em Campo Grande, em um bairro chamado Vila Isa, em Santo Amaro. Ele era o dono da casa e a gente morava em uma casa que era para ele alugar. Então, como nós não tínhamos onde morar, ele deixava a gente morar lá naquela casinha que minha mãe construiu nesse quintal dele. Daí, nesse quintal dele, a gente vivia, né? Era encostado, né? Só era dividido por um muro, né? Um muro baixinho que dava até para pular de um lado para o outro lado, né? Daí ele ficou doente, foi hospitalizado e ele ficou muito mal. Daí deram alta para ele, né? Para ele morrer em casa. Mas uns meses antes, ele tinha comprado um garrafão de vinho que era para ele tomar no Natal, né? Junto com a família, né? Mas não deu tempo de chegar o Natal. Ele morreu dia 15 de novembro, né? De madrugada. Então,
aquele garrafão de vinho ficou ali na geladeira, né? Então, quando eles estavam comemorando o Natal, muito triste, porque tinha acontecido isso bem recentemente na nossa família, né? Ainda praticamente a nossa família estava tudo em luto, porque meu avô era um homem muito querido, era um italianão forte, né? Ele pegava o meu tio com um braço que era bem grande, pesava mais de 120 quilos, e no outro braço pegava um outro filho que ele tinha, um chamava Antônio e o outro chamava Alcides, né? Os dois eram bem grandes, eram grutões, né? E ele pegava um em cada braço e levantava assim. Todo final de ano ele fazia isso aí, porque ele tinha um time de futebol, assim, de várzea, né? Do time da onde que ele trabalhava, né? Que ele treinava, né? E daí, quando eles estavam almoçando naquele Natal, eles colocaram aquele vinho lá e lembraram dos seus pais, né? Que era o meu avô. E daí, quando ele foi abrir aquele vinho, saiu o tampão de baixo todinho, como se fosse uma mágica, sabe? Que eu não sei explicar direito, mas saiu direitinho e não saiu nenhum vidro quebrado, sabe? Saiu o tampão inteirinho. E eu não sei se até hoje alguns parentes da parte do meu tio Toninho, né, Antônio, se ainda tem guardado isso aí, porque saiu tão perfeito que eles até guardaram em comemoração ao meu avô, porque eles acharam que foi meu avô que tinha que falou que ia tomar aquele vinho, que aconteceu aquilo lá. Então ficou marcado isso aí, sabe? E depois dessa história de se eu não bebo, ninguém bebe, a gente vai para nossa última história do podcast, protagonizada por uma trabalhadora de restaurante, um lugar onde vem cada um com cada ideia. Como uma boa artista brasileira, eu também trabalho em restaurante, né? E em restaurante a gente tem muitas histórias peculiares. Uma delas, eu lembro de uma vez que eu tava trabalhando e o restaurante tava quase fechando. Era fim de tarde. E aí chegou duas pessoas, dois figurões, assim, com uma cara, assim, né? Uma mulher e um cara com um jeitinho bem, assim, de quem tem dinheiro. E aí eu lembro que essa mulher, assim, ela sentou na mesa junto com esse cara e a gente já, na cozinha, ficou tipo, porra, nossa, como que pode chegar essa hora e tal? Já gerou aquela comoção, né? E aí, da hora em que ela sentou até a hora em que ela foi embora, ela só pediu coisas excêntricas, digamos assim, né? Uma dessas coisas que eu me lembro, o chefe de cozinha lá, ele detestava, acho que como qualquer chefe, mudar os pratos. Então ele detestava mudar os pratos e ele era aquela figura bem chefe de cozinha caricato. Então ele ficava bravo, ele gritava, ele me chamava de minha flor de macambira. E aí ele falava, Giovana, hoje tá de boia, porque tá nadando muito. Nadar na linguagem do restaurante é quando você erra muitos pedidos, né? E aí eu lembro que, enfim, eu ia pra lá pra fazer qualquer mudança de comida, do pedido do cliente, e ele sempre dizia que não dava pra fazer. Ele sempre dizia que não dava pra fazer. Teve uma vez, inclusive, que uma menina, ela tinha sido extremamente estúpida comigo na mesa, uma adolescente, assim, a mãe dela até me pediu desculpa. E ela me tava implicando com nhoque. E aí o chefe mandou o nhoque cozido na mesa dela. Já que ela não queria nada, então ele mandou só o nhoque cozido na mesa dela. Enfim, e aí nesse dia eu lembro que uma das excentricidades dessa mulher foi me pedir um café e um pouquinho de azeite. Na hora eu falei, não é possível, ela não vai fazer isso. Mas sim, minha gente, ela botou o azeite dentro do café. E a explicação que ela me deu foi que fazia... eu não lembro direito, mas era alguma coisa... Sabe essas pessoas de... influencers de saúde? Era tipo isso, assim, né? E aí ela falou, de saúde, assim, né? Fitness. E aí ela falou, isso aqui é porque você quebra as moléculas do café e o efeito do café dura mais tempo. Então, você não tem um pico de ansiedade, você fica... mais tempo
com o efeito do café, né? Proativo, enfim, um pouco agitado, mas não com um pico de ansiedade. Aí eu falei, olha só, gente, é muito coisa de rico, né? Nunca tinha nem ouvido falar nisso. Acho que é isso, acho que essas são as histórias peculiares que eu lembro de restaurante, assim, tirando as humilhações de sempre, né? E é muito engraçado, porque eu e os meus amigos que trabalham em restaurante, a gente sempre costuma conversar sobre essas histórias, né? E sobre as peculiaridades de cada um. Eu acho que não tem lugar melhor para se conhecer uma pessoa do que quando ela está de frente a um prato de comida. É isso. Um beijo. Tchau, tchau. Esse foi o último episódio do nosso podcast. A gente agradece muito todas as histórias compartilhadas nessas mesas e pela escuta de vocês. Até a próxima!